E arrancamos mais um episódio esta semana, na mesma linha do Found Footage, Exatamente. agora com um top 5, que não Blair Witch Project. Sim, tivemos que fazer essa regra porque senão íamos acabar por nos encontrar. Cada um vai apresentar a sua lista de 5 filmes favoritos Exatamente. de Found Footage. Exato. É um ranking puramente de gosto pessoal. Uhum. Nós estamos aqui a falar de qualidades, se bem que eu sei que eventualmente a malta reclama na mesma, mas pronto, fica os nossos gostos. O meu top 5, ou o meu quinto filme, é o Exhibit A. Uhum. Pá, eu gostei deste filme, de 2007, se não me engano, e é um bocado o que fez o Blair Witch, ou seja, aquelas mensagens iniciais. Sim. Então começa com uma mensagem é uma prova num caso policial. Yeah. E então tu acompanhas uma família e é muito cru, no sentido em que tu acompanhas o dia a dia daquela família e depois o porquê é que isto virou um caso da polícia. Yeah. Então aquilo dá assim meias voltas e vais desconfiando e vais, ok, já percebi. Mas lá está, é muito cru e muito natural. Ok, ok. Por acaso, eu se nunca vi, tu falaste-me, mas é engraçado, é um policial no fundo em found footage, que não é assim tão estranho para o Sim, género, mas bem aplicado sim, deve pá, ser tens incrível. momentos de Yeah. awkwardness, muito. Ou seja, em almoços de família, estás a ver? Pá, e é isso. Gostei desse filme por causa disso. Pá, este filme, se quiserem, está na Film Twist. Uhum. Filme Twist barra filme cósmico. Um dia. Ainda não Para já é vamos. 404 not found, mas... Sim, um dia. Sim, mas recomendo este filme. Sem dúvida, ainda bem. Por acaso esse nunca vi, mas fiquei bastante curioso. E assim arranca o top 5. Oh, hi. He's always breaking things. You've met my brother. He's very annoying. He'd do anything for me, my dad. But why does he keep digging? O meu número 5, acho que não é surpresa para ninguém o filme, ou seja, acho que é um filme que muita gente já viu. E a por cima está na Netflix, portanto é mais fácil ainda de chegar. Que é o Creep. O original, eu acho que ambos são bons, mas aqui, por acaso tenho duas situações do género no meu top 5, mas ou seja, vou englobar os dois na mesma posição, Uhum. mas se tivesse que escolher o original, que eu acho que é o que arranca com aquela ideia, Sim. digamos assim. Dentro do found footage, eu não chamaria o Creep um filme revolucionário, porque não faz assim, acho eu, nada que não se faça no found footage. Só que acho que aqui o casting foi um bocadinho o segredo para o sucesso deste filme. Porque o nosso awkward, não é? O nosso Creep, eu acho que o ator é incrível para aquele papel, porque tu Sim. sentes mesmo o desconforto na pessoa que está a filmar, não é? No convidado para fazer o documentário Uhum. da vida do homem e tal. Mas tu também ficas género, ok, este gajo é muito estranho. Sim. Pronto, um bocado da história é um gajo que diz que, Sim. que tem uma doença terminal, convida este e vai ter um filho e convida alguém, sendo na Craigslist, para filmar o dia a dia dele para o filho depois ver mais E é tarde. ir procurar ao Craigslist qualquer coisa, tem sempre fama de correr muito bem. Não, opá, mas é uma cena muito normal, Sim, percebes? eu sei que sim, só que dá origem Corres a no estas. risco. Uma coisa que vais ao LX, Mas o que eu estou a dizer é que o Craigslist tem essa fama, percebes? Mas eu acho que isso diz muito sim. mais dos americanos do que da plataforma. Pois, é isso. Sim, esse filme, ok. Consigo perceber porque é depois no quinto lugar, Sim. mas Eu gostei bastante porque também não foi o primeiro, como é óbvio, o primeiro que eu vi de found footage
foi provavelmente o mesmo que muita gente, que é o Blair Witch. Yeah. Mas foi dos primeiros que eu vi. Pai, nos primeiros 5 ou 6 foi o Creep que acabei por encontrar, se calhar 10. E foi um daqueles filmes que eu raramente fico desconfortável num filme, mas ele estava-me a chatear um bocadinho. O que eu acho que é ótimo para. Sim, para mas a mim acho que não era o chatear, era mesmo. Pá, não sei explicar. Não é bem vergonha alheia. cringe, sim, um É bocadinho. isso, é isso. Eu percebo o que é que quer dizer. Era isso que me chateava também um bocado, Yeah. percebes? Porque também é um bocado aquela piada que se faz nestes filmes que é porque é que não largas a câmara e tipo sai daí, meu. Sim, sim, sim. Eu percebo esse sentimento e o Creep faz isso em ambos os filmes. Sim. Acho que o segundo é mais crítico porque é com uma mulher. E eu não sei, mas isso senti que ficou mais forte a mensagem. Achas? Acho que Eu por não ser uma achei. mulher, ela não é Sim, de mas toda não. indefesa, pelo contrário. Sim, mas eu não achei tanto como o primeiro. Não, eu também não achei tanto como a primeira porque eu acho que é uma ideia que não tem grande replayability, estás a Yeah. ver? Simplesmente acho que, por exemplo, se invertêssemos os papéis, se o segundo fosse o primeiro, ou se no primeiro fosse uma mulher, digamos, acho que tinha tido ainda mais impacto. E ele infelizmente só percebeu isso quando Sim. tinha só o segundo. Sim. Sim, pá, o Creep acho que não foi. Não foi mais original na história. Sim. Foi uma cena que nunca tinhas visto. Igual não. Pois é isso. Sim, a nível de found footage é um engodo para todos, não é? De certa Yeah. forma, e acho que isso foi o que me levou a pôr em quinto lugar. É um filme que eu já vi algumas vezes, se calhar mais vezes do que gostaria de admitir, mas acho que é um bocadinho de sadomasoquismo, porque as razões pelas quais eu gosto não fazem muito sentido. Yeah. Sim. mas sem dúvida que é o meu filme número 5. I'm assuming you're Aaron. Yeah, Aaron. Nice to meet you. Joseph. Oh my god. The reason I've hired you is because I have terminal brain cancer, and I want you to film me to make a video diary for my unborn son. When you follow those feelings, great things can happen. Don't ever forget that. Joseph? O meu quarto lugar é para Atividade Paranormal, o primeiro filme. Pá, acho que marcou uma era Yeah. neste subgénero, depois, se calhar depois do Blair Witch Project. Sim, sim. Foi o que continuou, foi o que pegou na tocha, de certa forma. Sim, sim. Opá, e depois também, ao saberes a história, o background story do filme, o realizador ser um engenheiro informático e pá, teve a ideia para o filme, ou seja, ele tinha basicamente tudo, a tecnologia que queria usar, sabia como fazer as coisas e usou a casa, acho que é a casa dele ou de um amigo, ou uma coisa assim. Acho que era a casa de um amigo, sim, Yeah. que ele estava a trabalhar ao mesmo tempo. Isto foi Sim. um projeto de fim de semana, praticamente. Yeah. Que ele até, eu não sei se foi ele que é despedido por ter perdido demasiado tempo no filme. Acaba por ter despedido do trabalho, já não me lembro. Era por causa dos testes que mostravam a várias pessoas Sim. e ele faltava para ir ver e acabou por ser despedido, mas ele já queria ir Sim, foi um embora. bom investimento, para todos os efeitos. Então para mim este é o quarto. Sim, concordo. Eu concordo, não tenho que concordar, mas acho que é um bocadinho inevitável. Eu não pus na minha lista. Acho que uma das grandes razões, eu até já falei contigo sobre isto, é aquela questão da Fast and Furiousação de filmes. Sim. Mas também temos isso com o Sol. Quando a ideia é boa, e o Sol até é um bom exemplo, porque há filmes recentes que até são bastante bons, apesar de haver muito aquele, talvez, cansaço do filme em si. Sim. Mas sim, o Atividade Paranormal acabou por revolucionar um bocadinho o estilo Sim. e chamar mais gente para o estilo, porque o Blair Witch Project acabou por ser um bocadinho filme de culto. Conhecido mundialmente, obviamente, mas foi aquele momento Sim. e ficou. Sim. Percebes? Acho que o Atividade Paranormal soube repetir-se mais. Pois, porque o Blair Witch era o pessoal daquela época. Exato. Percebes? Exato. Porque lá está, que só quem viveu é que sabe. Percebes? É um bocado esse tipo de filme. O Paranormal acabou por comer várias gerações. Yeah. Mas, uma boa escolha, parece. O defunto à prova. Just gonna film, whatever happens. Hopefully, once we get on camera, we can figure out what's going on and then react appropriately. I'm over here, babe. I'm over here.
No meu quarto lugar, eu pus um filme que tem uma história engraçada, este filme, porque é um dos primeiros filmes que tu me recomendaste a ver quando nós começámos a falar mais de filmes de terror. Quando este podcast era um mero embry, e tu vais-te lembrar certamente que foi o Grave Encounters, que é um filme, acho eu, de 2011 ou 2007, já não lembro ao certo. Ui, não recordo da data. Mas é um entre filme essas por aí, datas. sim. Pronto, o filme, muito resumidamente, acho que eu diria que é um típico found footage, é uma crew de cinema que está a fazer, acho que é scouting de lugares para gravar alguma coisa, ou se já está no sítio que tinha escolhido para Sim, gravar. não, já está a Já gravar estava no aquele sítio, sítio. Sim. exatamente. E o sítio, pronto, é assombrado e começam a acontecer coisas engraçadas. Engraçadas? Depende do ponto Sim, de vista. é Do meu ponto de vista, sim. É aquela típica ideia de ok, eles vão tentar fingir uma coisa e acaba por acontecer mesmo. É isso. E eu acho que isso foi. Não foi o primeiro filme a fazer isso, mas é possível que tenha sido dos primeiros, dadas as datas. Mas, Não, já mas houve, já especificamente houve. este não é o primeiro. Tens um que é o Found Footage 3D, Esse nunca vi. yeah, Ok. que é uma equipa que quer fazer um Found Footage 3D e o Found Footage acaba por Acontece. acontecer em outros. Eu gosto sempre desse tipo de filmes e acho que de todos os que eu fui apanhando do género, que já é um subgénero do subgénero, Sim. um conceito, vai, mais do que um subgénero. Acho que foi o que mais me marcou, no sentido em que foi o que eu gostei mais, particularmente. Porque este top também é muito mais sobre o favorito do que. Não tem muito a ver com a qualidade do filme em si. Sim. É mais é o isso. favorito meu e teu. E por aí fora. Portanto, o Grave Encounters acho que foi um filme muito bem conseguido. É um filme claramente que. Uma nota que eu quero dar a este filme é um filme que nota-se que não é low budget, que é uma coisa rara em found footage, mas faz bem o trabalho de parecê-lo. Sim, Sim. sim, notas uma produção maior. E isso normalmente estraga found footage. Este aqui eu achei que não. Pelo contrário, acho que foi bem feito essa parte. E por isso é que eu acabei por colocá-lo aqui no meu número 4. Sim, pá, esse filme não o coloquei na minha lista, spoiler alert. Pá, mas sim, top 10 para mim, sim, porque também foi dos filmes que eu comecei a notar mais como é que é de chamar? A posição da câmara tem que ter aquela. Tem os passos marcados, sabes? Yeah. De género, vou pousar a câmera aqui e depois atrás tens uma cadeira a mexer. Ou o gajo com a câmera na mão, e essa foi a que mais me surpreendeu, porque ele está com a câmera na mão e está a mandar vir, e a câmera tem ele está em plano, mas ao mesmo tempo sai, Yeah. percebes? E atrás vês uma pessoa a passar quando ele tem a câmera no ar, e porra, meu, Sim, o trabalho que não deu. é coordenação. Eu acho que é. Pois é isso. Coreografia, vá. Coreografia, é esse A o termo. coreografia é de facto o que, não só neste filme, eu acho que isso tem que ser daquelas coisas essenciais não é tem que ser, é daquelas coisas essenciais em found footage. E é o que dá mais trabalho, acho eu. Good evening, and welcome to another episode of Grave Encounters. Did you get that? Focus on finding a way out. There's something over there. No top 3, REC, para mim. Um filme espanhol que retrata uma jornalista e o cameraman que vão visitar o turno da noite numa estação de bombeiros, e aquilo acaba por eles têm uma urgência num prédio e acabam por ficar lockdown por causa de um surto de um vírus qualquer. Pá, este filme gostei do acting. Acho que tal como o Exhibit A, traz um acting bastante cru. Ok, é de zombies, se calhar não é real, percebes? Sim. Mas o acting e o estar assustado e o ter que fugir de certos personagens, acho que ficou incrível. Concordo bastante. E este é daqueles momentos em que eu sei que és o gajo certo para fazer este podcast. Porque eu tinha a certeza que íamos pôr o REC na lista, os dois.
não achei que fôssemos acertar na mesma posição. A sério? Sério. Sim, o REC eu acho que primeiro é um props aos nossos hermanos Sim. e à cultura que eles têm de investimento na cultura. Muitos dos filmes e séries, não só de terror que nós vemos espanholas, temos os financiadores no início do filme e tu vês mesmo câmaras municipais, Sim. pequenas regiões, o próprio Estado espanhol investe bastante em filmes e a prova está aí. É um bocadinho incontornável filmes e séries espanholas na Netflix, por exemplo. É mesmo um mundo muito grande. O REC, em particular, acho que veio abrir portas a uma coisa, eu acho, diferente a nível de found footage. Primeiro pelo acting, como tu disseste bem, mas também porque, ou seja, a questão dos zombies em found footage não é nova. Sim. Mas eu acho que nunca foi feita como no REC. E tão bem conseguida, talvez. Pelo menos do estilo, do conceito, é o meu favorito de longe. E mesmo os outros filmes que fizeram à volta do... Não é bem do universo do REC, porque é um REC 2, que eu já não fiquei tão fã, mas o que o REC original fez foi mais do que suficiente Sim. para Depois tens o chegar 3 e o aqui. 4. Sim, sim. Pois é, exato, ainda há o 3 e o 4. Sim, o segundo até foi interessante porque era o lado de fora. Sim, ou seja, é o mesmo filme de outra perspectiva. Sim. Isso foi interessante, mas acho que para mim marcou mais o primeiro. Claro. Mesmo o Verónica, eu não sei se o Verónica não se passa no mesmo universo, mas é dos mesmos gajos, não é? Ou não? Já não tenho a certeza. É das mesmas pessoas. E pronto, outro grande filme também. Não entra nesta lista, acho que é um filme diferente. Não é found footage. Não é found footage, exato. Mas props, mais uma vez, para o trabalho que os espanhóis têm feito a nível de terror, que tem sido bastante bom. Usted duerme, vamos a acompañar a una dotación de bomberos en su recorrido nocturno. Espera, corta aquí. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía, dice... Señora, estése quieta. Señora. O meu segundo filme foi onde eu comecei a perceber que top 5 é muito limitador. Porque eu cheguei à terceira posição e pensei, ok, ainda me faltam muitos filmes para pôr e eu não sei o que é que ia fazer. Portanto, eu ia dar aqui uma props a um filme que ficou de fora porque também se entrasse a entrar à última da hora, que era o The Visit, do M. Night Shyamalan. Eu ia colocar esse filme na segunda posição, mas como o que eu quero pôr mesmo neste rank, acho que acaba por supor. Porque eu acho que o The Visit é o melhor filme, mas eu gostei mais do Host. Okay. E é o Host que eu quero pôr em segundo lugar, porque acho que, e nós falamos disso também já várias vezes, acho eu, é o timing deste tipo de filmes. É crucial em found footage. Nós vimos o sucesso que o Blair Witch Project teve pelo marketing que criou. O Host foi um bocadinho ao contrário, nós tínhamos uma pandemia, toda a gente fechada em casa, o Zoom a ter um boom gigante. E então eu acho que ele soube usar o que o rodeava, uma situação completamente anormal, para fazer um filme que eu acho, para found footage, muito bem conseguido. O facto de ter menos de 1 hora, porque é o que o Zoom te limitava na versão gratuita, os atores que nota-se em vários momentos que não são super profissionais ainda, ou seja, estão a começar a carreira, alguns deles, fazem um bom trabalho, porque eu acredito, por muito simplista que pareça, não deve ser fácil gravar um filme em frente ao computador. Sim. Percebes? Sim. E depois... Mas ela está... Ou seja, ela não estava... Elas Sim. não estavam a falar sozinhas, estavam a falar com o realizador. Sim, é isso, mas o que eu quero dizer é não me parece o mais natural para se representar, seja o que for. Sim. Eu acho que esse é o grande desafio. Yeah. E depois, isso leva-me ao último ponto que para mim torna este um dos meus filmes favoritos de found footage, que é, este filme foi fundamentalmente realizado, produzido, editado e feito em remote. Yeah. E eu acho isso fenomenal, porque, volto a dizer, este é o melhor filme de terror de sempre? Não. Este é o melhor filme de found footage de sempre? Também não. Mas acho que o trabalho envolvido nas condições em que ele teve que ser feito, o Host acho que é um filme fora do normal. E mesmo em comparação com o Blair Witch, que não tinha as mesmas limitações geopolíticas, mas tinha a questão da tecnologia, a falta dela, ou na altura ser muito mais difícil arranjar uma câmara. A câmara era muito maior, difícil de transportar. Tudo isso foram desafios, certamente, que a equipa do Blair Witch Project teve. No Host, há a facilidade da tecnologia. Ligar uma câmara zoom, a qualidade de uma típica câmara de PC é muito melhor do que aquela que
que tu poderias pagar Sim. em 99 ou 98 e 97, quando eles certamente fizeram o Blair Witch Project e outros filmes do género. Mesmo se olharmos ao Holocausto do Canibal e tudo, de 1980, ou Guinea Pigs, de 85. Yeah. Pronto. E acho que tudo bem, essa simplicidade ajudou a equipa, mas o resto é tudo, acho eu, criatividade e aquilo que eu amo neste tipo de filmes, que é o desenrasque. Porque realmente teve que ser feito e acho que foi muito bem conseguido. Sim. Anything like this before? I've never done this over Zoom. Obviously, we're not physically together, but there's no reason why Spirit can't communicate over the internet. I heard something. You know, we've connected with something. We gotta keep going. We gotta talk to it. Pá, o meu segundo lugar vai para Poughkeepsie Tapes. Oh, disseste bem. Olha, Poughkeepsie Tapes. Foda-se. Já que se foi uma vez só. Pá, este filme para mim é mesmo. É o levar ao extremo sem ser agressivo o tempo todo, percebes? Como falamos no último episódio, filmes como o Guinea Pigs, que é tortura durante 40 minutos seguidos, ou 50. Este aqui tens snippets que acabam de ser perturbadores, mas tens uma background story, Yeah. que é, eles estão atrás desse assassino, e, ou seja, vais vendo o que é que ele fez. Então gostei desse primeiro do estilo mockumentary, que a primeira vez que vês, ou pelo menos a primeira vez que eu vi, foi muito. Estava na ponta do sofá, e da segunda comecei a perceber as piadas A que eles paródia, estavam sim. a pôr no meio. Mas quando é uma das cassetes do assassino, quando é parte de tortura, é muito. Sim, é agressivo. Teve aquela parte que a rapariga tem uma fita na boca e o gajo põe-lhe 2 cenas. Esse acontecimento todo. E depois isto é um filme. Yeah. Como é que eles fizeram isto? A cena da agulha, eu sei. Que é uma cena. Retrai. Sim. Encolhe. Sim, mas a cena porque o sangue depois sai dali e depois ela começa o sangue a sair da boca. É preciso, ou seja, planear muito bem como é que vais fazer aquele. Sim. São efeitos práticos. Exatamente. Acho que isso é a beleza de filmes como o Poughkeepsie Tapes e de facto percebo porque é que o puseste tão alto na lista. Acho que é mais do que justo, é mais do que válido, digamos. E eu por acaso no Poughkeepsie Tapes eu reparei numa coisa que é o que tu estás a dizer, ou seja, é muito agressiva a questão de tortura e tudo mais, mas o filme depois também é capaz de fazer situações tensas sem violência. Sim. Como quando as miúdas vão vender bolachas. Yeah. Essa cena toda, eu lembro-me de estar assim, tipo, miúdas, basem. Sim. Que timing, mais do que timing, é de género, que casa que vocês foram escolher? Tipo, 2 miúdas mesmo pequeninas, tipo, sei lá, deviam ter os seus 12 anos, que é quando estás nos escuteiros a vender bolachas, coisas assim de género. E é de género, tipo, estás o tempo todo de género, saiam daí. Yeah. E ele está de género. Foi aqui que eu apreciei bastante a escrita do gajo, em particular, porque tu notas que ele está naquela do eu podia fazer o que eu quisesse. Tipo, elas estão na minha mão e eu posso simplesmente escolher não fazer nada ou fazer o pior que tu possas imaginar. E esse tipo de controle que ele exerce sem fazer nada é a prova de como o filme o construiu a ele em particular muito bem. Muito bem, sim, sem dúvida. Grande escolha. Today, police made a shocking discovery in Poughkeepsie. Chegamos assim ao primeiro da lista. Este é um filme que eu tenho como top 1 para mim há muitos anos já. Mas é um filme que tem vindo, não digo a perder força, simplesmente acho que tem-se feito, ou eu tenho visto, aliás, filmes tão bons de found footage que acho que rapidamente lhes estão a comer os calcanhares, que é o As Above, So Below. Eu já falei deste filme aqui várias vezes como referência, porque foi, eu acho, este filme é de 2000 e...
mas é 2010, por aí para a Sim. frente, sim. É um filme que vem para um subgénero que já na altura estava bastante estabelecido. E o que eles fazem no filme não se pode chamar de revolucionário a nível de conceito, mas não sei porquê, a mim pessoalmente a história foi mesmo cativante. Ou seja, a questão de ela ser uma arqueóloga, depois envolve a pedra filosofal nas catacumbas de Paris, Sim. e é de género. Inicialmente eu lembro-me de pensar, a primeira vez que eu vi este filme estávamos juntos, eu lembro-me de pensar, este filme está a tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. E sendo found footage, shaky camera, que é tipo um clássico, eu achei, a meio eu estava de género. Não sei se este filme vai conseguir entregar o que quer, estava ali um bocadinho confuso. Ok. E eu acho que o filme depois decide deixar tudo para trás e deixar de se preocupar com o místico e o enredo e disse, isto agora vai ser um caos de found footage. E eu adorei aquele, vamos chamar de entropia do final, em que tu tens o carro a arder, aquele culto nas catacumbas de Paris, Sim. a música, a gaja que está sempre a aparecer durante o filme todo, quase como a Sim, Teresa sim, sim, sim. da Estrada de Tinta. Acho que mesmo a história em si, ou seja, pegar numa cena, porque a mensagem acaba por ser uma cena filosófica, Exato. percebes? Aquilo é uma referência ao Inferno de Dante, Uhum, exatamente. e isso acho que foi mesmo, para mim, foi o top desse filme. Sim, sem dúvida, sim. Porque trouxe aquele. Porque vi as cenas assim mais. O tipo o Blair Witch Project, vai ser sempre uma Sim, é referência. referência, não é hipótese. De pá, um grupo de amigos vai para uma floresta e acontece assim coisa. Este aqui, pá, sabes que é inventado, que é uma história, Sim, sim, sim. que é um filme, mas esta mensagem acaba por te deixar pensar, Aham. percebes? Porque cada um vai ter, ou seja, cada um dos personagens vai eh, dar de frente com um passado deles. Sim, todos têm que enfrentar medos. Lá Exatamente. está, acaba por ser também um bocadinho o Inferno de Dante e aquela questão de tu ires para o inferno e enfrentar os teus medos eternamente Yeah. e sucessivamente. A última coisa que eu gostava de dizer deste filme, que é uma das coisas que mais aprecio depois de já ter visto o filme muitas vezes mesmo, este é o primeiro found footage que eu vejo que constantemente, e às vezes sem tu notares, inverte a tua perspectiva. E tu vais perceber o que eu quero dizer com isto, que é estás a subir ou estás a descer no filme. Esse filme, essa nota técnica está absurda para um found Sim, sim. footage. Porque Porque o final exato, tu estás a descer Yeah. e sais do chão em frente à Torre Eiffel. E tu ficas. Para quem tem problemas de equilíbrio, este é um filme impróprio para essa malta. Porque tu constantemente no filme tu assumes no início que estás a descer as catacumbas, mas depois percebes que não, nós subimos. Depois percebes que estás a andar aos círculos. E tudo tu só vês pedra de um lado e do outro. Eu acho isso fantástico porque isso já é difícil, assumo eu, não é? Eu nunca trabalhei num filme, infelizmente, mas fica a nota se quiserem contratar alguém que recebe em café, se for preciso. Eu acho que já é difícil fazer isso num filme normal, filmagem normal, e eu imagino o desafio da coreografia, como falamos aqui já em vários filmes, de fazer isso a nível de found footage, e mais do que fazer isso a nível de found footage, tornar-se credível que é um found footage, percebes? Sim. Sim. Acho que isso foi ótimo e continua ainda hoje. Não sei se será sempre, mas para já é o meu filme favorito de found footage. Sim. My name is Scarlett Marlowe, and I'm a student in urban archaeology. This point is a hidden chamber that might contain a critical missing piece of our history. How are we supposed to get down there? The catacombs. I think I'm stuck. Just breathe with me, please. It's okay. What was that? O meu primeiro lugar, Hell House, LLP. É. Um filme que eu ainda tenho que ver. Sim, é o meu primeiro. Sim, agora já tinha, agora tenho de certeza. Este filme, a história é bastante simples. É sobre uma equipa que abre uma casa assombrada aquelas casas que eles contratam atores Haunted na House, altura do sim. Halloween. E há lá um acontecimento assim muito drástico, porque houve pessoas a querer voltar para trás e acontece um incêndio entretanto. E depois então aquilo dá
o filme passa-se a filmagem dos amigos, a ir para lá e a montar as cenas, e, ou seja, a levar os bonecos, os palhaços lá na cave, e a cena acaba por ser muito assustadora. A casa, pronto, é aquele tipo, está Sim, assombrada a sim, sim. casa, não é? É aquele típico, eles vão fazer uma cena e acaba por acontecer Yeah. mesmo. E eu fiquei mesmo assustado. Eu estava muito assustado em várias partes. Isso é dizer muito para ti. Pois, Isso é dizer é muito. isso. Pá, tive que parar várias vezes, respirar fundo, Ok. e era tipo olhar para o fundo do corredor. Eu, não, está ali alguém. Não, eu vou morrer aqui. Mas o filme é tipo claustrofóbico a nível de filmagem, por isso é que te sentes assim, ou achas que é mesmo só o ambiente que te cria? Acho que é mesmo o ambiente. Ok. Porque é uma casa velha e tipo, há uma parte que eles estão a arrumar os palhaços, e são palhaços do tamanho de uma pessoa, Ok, percebes? ok. Tamanho real. E está numa posição e está boneco. Sim. E o gajo vira porque está a falar com alguém, quando vai, o palhaço mudou de posição, passado um bocado está atrás dele. E eu, não. O que é que estás a fazer? E há outra parte que também, esta aqui foi mesmo, para mim, se calhar, uma das cenas mais tensas, que é um gajo que está a dormir e ele desliga a câmara, e quando liga, está uma rapariga sentada atrás dele, na parede. Este filme é mesmo tenso de início ao fim. E fica, deixa-te na ponta de sofá. Ok, lá está. Quando me falaste do filme inicialmente, eu tinha ficado bastante curioso, porque o conceito é o que eu acho que é o melhor conceito para found footage, que é simples, direto, e o resto é arte de câmara, honestamente. E é muito isso que parece que me estás a descrever, que é as coisas mudarem de sítio, de repente aparece uma pessoa, e depois o found footage, a coisa bonita do found footage é esta, é que como a câmara está constantemente a mover-se, e não é certa como estás a ver um filme normal. Sim. Tu tens vários ângulos, várias perspectivas. Não, tens aquela perspectiva que é mudada ao longo do filme forçosamente. Tu passas grande parte do filme a orientar-te. Yeah. E isso acaba por te... O que acontece é, eu acho que quando tu vês muitos filmes de terror, tu já estás preparado para certos jumpscares, já conheces algumas tropes, a música para, já sabes que vai acontecer alguma coisa. Esse tipo de cenas, tu já sabes. Só que no found footage estás tão ocupado a orientar-te que isso só te cai em cima. Sim, sim, E eu acho, isso. parece-me que parece-me que vou gostar bastante desse filme, porque eles acho que usam isso, estás a ver, tipo um bocadinho de espetar a faca. Sim. Pá, é aquele filme que vi uma vez, não sei se vejo a próxima. Ou se calhar vejo daqui a muito tempo. Temos que trazer esse quando fizermos possivelmente o iceberg do terror. Olha. É uma ideia. Não, mas parece-me interessante. Eu tenho mesmo que ver esse filme, por acaso já me falaste várias vezes, mas pronto, sou um amigo de merda. What happened that night at the Abaddon Hotel? So you have no idea what's on them. How beautiful is this? Supposed to be haunted? Alright, dude, lock me in. I think we're next. E pronto, ficamos aqui com os nossos top 5 de found footage, com surpresas e coincidências. Não são bem coincidências, porque acabamos por nos conhecer demasiado bem às vezes. Espero que tenham gostado. Se quiserem, partilhem connosco os vossos top 5, insultem-nos pelos nossos, façam como entenderem. E esmaguem, como sempre, esse botão de like, subscrevam, ativem o sininho, como pessoas esquecem de dizer isso, mas é super importante e só nos ajuda. E sigam-nos nas plataformas. redes sociais. Também estamos no Spotify, Apple Podcasts. Uma festa isto. Estamos cheios de tempo. Até à próxima, malta. Até à próxima.